Mas ainda nos assuntos ligados ao governo e também ao Congresso Nacional, o presidente Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro têm trabalhado nos bastidores para manter os vetos presidenciais que estarão na pauta da sessão no Congresso Nacional amanhã. De um lado, o presidente tenta manter o veto à lei das saidinhas, garantindo esse direito aos detentos. O petista afirmou a ministros e líderes do governo que a manutenção desse veto é prioridade e pediu empenho na articulação política. Do outro lado, Jair Bolsonaro tenta manter os seus próprios vetos ao texto da Lei de Segurança Nacional, que se arrasta na pauta desde 2021, por falta de entendimento e consenso sobre temas como punição por fake news e aumento do tempo de condenação de militares por crimes contra o Estado de Direito. Vamos girar com os nossos comentaristas. Delegado Palumbo, projeções para a apreciação dos vetos presidenciais no dia de amanhã. Já há algum tipo de entendimento? Os parlamentares chegaram a conversar, pelo menos entre aqueles mais chegados, dentro do partido? Enfim, me parece que o senhor e a bancada da Segurança Pública devem votar para derrubar esse veto em relação à saidinha, né? Com certeza. Eu acho que o da saidinha ele vai ser derrubado, sim. Vai passar até com certa tranquilidade, porque o deputado vai ficar exposto. Você está votando contra você está votando a favor de um benefício para preso, o deputado ele vai ficar exposto. E são poucos que sobem na tribuna e falam, eu realmente defendo isso. Pouquíssimos, ainda mais agora em época de campanha eleitoral, muitos vão concorrer a prefeitos, eles estão quietinhos, mas muitos deles votaram contra na legislatura passada e agora concorrem à prefeitura e estão quietinhos, não querem falar nada. Um veto também que é muito importante a gente derrubar a respeito da lei orgânica das polícias, da Polícia Civil e da Militar também deve estar na pauta. Agora, como que o partido que se intitula Partido dos Trabalhadores, veta direitos dos trabalhadores? Como isso? É inaceitável. Um dos exemplos é periculosidade, insalubridade, isso é um absurdo. Se não for perigoso trabalhar na polícia, eu não sei o que é. Mas a nossa expectativa é de derrubar esses vetos, sim. Tá certo. Só relembrando a nossa audiência, o presidente da República vetou um trecho da lei que restringe a saidinha com a possibilidade do preso sair para visitar a família ou participar de atividades de convívio social. Ou seja, o texto aprovado excluía essa possibilidade que o detento preso saísse para visitar a família e o argumento foi o seguinte, essa proibição, segundo a administração federal, é inconstitucional e sustenta que a manutenção de visita esporádica à família minimiza os efeitos do cárcere e acaba favorecendo o paulatino retorno ao convívio social. Ou seja, uma justificativa bem redigida, né, utilizando expressões pouco comuns, né, Mota? Mas essa é a sua expectativa? Os parlamentares devem derrubar esse veto presidencial? Naturalmente, o Poder Executivo se utiliza de algumas ferramentas para tentar convencer parlamentares a tomarem uma decisão diferente daquela aprovada inicialmente, né, Mota? O que a gente vê é uma tentativa de defender uma posição indefensável. Felizmente, a maioria do povo brasileiro já percebeu o que está acontecendo, já conseguiu entender que jogo é esse que está sendo jogado. É um jogo contra o cidadão comum. Eu, há mais de 10 anos, comecei como um leigo a estudar esse assunto de segurança pública e escrevi um livro, é um livro de um leigo, chamado A Construção da Maldade, em que eu explico, né, o meu espanto quando eu fui descobrindo como funciona ou não funciona a justiça criminal aqui no Brasil. E uma das coisas que mais me espantou nessa minha caminhada foi descobrir a quantidade de pessoas e instituições que realmente fazem o possível e o impossível para impedir que um criminoso no Brasil seja punido. E quando ele é punido, inventam argumentos morais, filosóficos, tirados do bolso do colete, para usar uma expressão mais delicada aqui, né? Porque não há nenhuma realidade por trás dessas afirmações. Então, dizem que a saidinha ajuda na ressocialização, na reintegração à sociedade. Onde está a evidência disso? Em lugar nenhum. Então, a saidinha ajuda
a amenizar os efeitos do cárcere. Mas, companheiro, não é para amenizar. O cárcere é para punir o sujeito que cometeu um crime. Se você ameniza a punição, a mensagem que você está dando para ele é o seguinte: pode cometer crimes de novo, porque tem esse batalhão aqui, ó, de gente que vai defender você, os seus direitos e os seus benefícios. Está tudo pelo avesso. Você, Davila, mais de 20 vetos serão apreciados por congressistas, deputados e senadores. Tem esse que chama a atenção, dispositivo vetado pelo presidente Lula no projeto que prevê a restrição ou a eliminação das saidinhas de presos. E, além disso, tem muitos dispositivos que foram vetados da LDO, que devem impactar na execução do orçamento. Davila. Nós temos vários problemas nesses vetos. O caminhão de veto, o pior é que passa um, não passa o outro, quando você vai ver, o efeito é gigantesco, né? Primeiro, o veto da saidinha, que é um total absurdo. Nós temos, como o Mota falou, o preso está lá para cumprir a lei. E a nossa lei penal já é uma lei completamente pró-bandido, né? Porque se cobra um sexto da pena, acabou. Então, ninguém é condenado por muito tempo. Segundo, está certo. A lei foi melhorada no Senado quando permite com que o preso, no semiaberto, possa estudar. Agora, ir para a festa, comemorar aniversário, Natal, Páscoa, que absurdo é esse? Está lá para combater, está lá para cumprir uma pena. Então, tem que derrubar mesmo, e eu espero que o delegado Palumbo aí passou essa tranquilidade para a gente que vai passar com folga, porque é um absurdo. Isso é um privilégio para alguém que cometeu crime. Nós temos de criar incentivos para minimizar privilégios de quem está na cadeia cumprindo sua pena. Quanto à LDO, Canhato, você tem toda a razão. Nós temos aí, mais uma vez, o governo com um único projeto de governo, que é aumentar a arrecadação, desesperadamente, não querendo deixar que nada seja vetado, porque tudo que vê aumento de despesa vai impactar, lógico, a parte fiscal, e o governo vai aumentar a sua impopularidade, porque vai ter que descobrir onde é que vai tirar mais dinheiro, vai ter que provavelmente criar outro imposto. Mas veja só como o governo é o culpado pelo buraco que ele cavou. Se você tirar do orçamento o que foi a indexação do salário mínimo, da Previdência, dos benefícios previdenciários e assistenciais, se nós não tivéssemos criado agora a regra que o orçamento da educação e da saúde vai estar muito acima da inflação, sabe o que acontece, Canhato? Ao invés de ter déficit, nós teremos superávit. Então, quem cavou o buraco do déficit foi o governo com decisões populistas. E agora tenta apagar o incêndio com esses pequenos vetos, 5, 6 bi ali. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Por que não tirar da gaveta do Senado o fim dos supersalários? Sabe quanto isso ia economizar? 3 bilhões de reais. Por que não acabar com isso? Por que não acabar com os penduricalhos? Por que não acabar com os supersalários? Porque se a gente tirasse esses projetos da gaveta, o governo podia economizar quase 8 bilhões de reais, em vez de taxar mais a gente, seja em compras de $50, seja criando DPVAT e outras coisas. Então, o governo precisa fazer aquilo que ele não tem coragem política de fazer, que é rever as suas despesas públicas, diminuir o gasto público e não entender que a única forma de pagar pelas contas do Estado ineficiente é continuar achacando o cidadão brasileiro, cobrando mais imposto. Pois é, agora, delegado Palumbo, queria que o senhor trouxesse a experiência de quem está no dia a dia do Congresso Nacional, sobretudo, claro, da Câmara dos Deputados, mas qual é a relação que os parlamentares têm diante de um desafio como esse? Claro que a gente observa a posição que é tomada na aprovação de um projeto. Daí, na hora da sanção, o presidente da República veta alguns dispositivos. Os deputados e senadores se sentem desrespeitados? Trata-se de um dispositivo previsto em lei. O presidente da República pode vetar trechos. Mas aí, quando chega na votação desses vetos, na apreciação, tem muitas coisas que acontecem que o senhor se pergunta, mas, poxa, tal deputado votou dessa maneira e agora ele mantém o veto presidencial? Ou seja, tem alguma coisa estranha que acontece? Alguma negociação, promessa de liberação de emenda lá na frente que faz com que, curiosamente, alguns parlamentares mudem de postura? Mas você não tenha dúvida disso, Canhato.
Eu tenho certeza absoluta, aposto o que você quiser. É o pseudo-encanto das emendas que fica jorrando, como se aqui fosse um grande aquário, jorra emenda, eles mudam de voto. Fizeram uma pesquisa recentemente e eu estou em primeiro lugar como um dos mais opositores. E eu sou o último a receber emendas do meu partido, né? Estou em número 494. Essa é a premiação que a gente tem por votar de acordo com as nossas convicções e princípios. Estava tendo até uma discussão agora com a minha assessora orçamentista, ela estava extremamente revoltada, porque pagam-se para todos os deputados da base aliada, e para mim, que voto de maneira diferente, não. Eu peço para entrar nas comissões, pedi formalmente para entrar na comissão de educação, tinha a vaga e não deixa. Então, eles vão te matando na unha. Mas o que eles não sabem é que eu vim de um grupo de operações especiais. Lá o filho chora e a mãe não vê. Eu não vou me dobrar para esse sistema podre de política. E só estamos assim por causa desse sistema podre de política, onde se oferece emendas, cargos, e aí os deputados mudam de voto. O que tem de deputado que muda de voto é uma coisa absurda, inclusive da área da segurança, que votam tudo a favor do governo, mesmo sabendo que o governo protege bandidos. Aqueles que nós combatemos a vida inteira, que quase morremos algumas vezes, eles protegem, e protegem sim. Quando ele vetou a saidinha, ele tirou... Se você fizer um bolo de brigadeiro e tirar o brigadeiro, você acaba com o bolo. Foi basicamente o que ele fez, porque os preços saem para visitar a família. Aliás, uns saíram para visitar os pais, né? A Suzana von Richthofen obteve o benefício para visitar os pais, que ela mesma matou a pauladas. Esse é o Brasil, o país das injustiças. Olha, importante relato e testemunho do delegado Palumbo, dizendo: eu sou um dos últimos deputados federais a receberem emendas parlamentares porque eu voto contra impositivas. Impositivas. Impositivas que eles são obrigados a pagar para todos os deputados. Sim. Mas importante seu relato e depoimento. Você quer fazer um complemento, Dávila? Não, só para dizer para os nossos ouvintes entenderem que 90% do orçamento brasileiro é engessado. A verba, toda essa discussão que a gente está falando de orçamento representa os 10% restantes do orçamento. 90% do orçamento brasileiro é gasto obrigatório, não tem discussão, tem que ir. Tem que pagar folha, tem que pagar benefício, tem que pagar previdência, tem que pagar saúde, educação. A gente está discutindo aqui esses 10% que a gente chama de orçamento discricionário. Os 90% já está feito. Aliás, hoje eu queria dar aqui feliz ano novo a todo mundo, porque hoje é dia 27 de maio. Nós trabalhamos de janeiro até hoje, 27 de maio, para pagar imposto. 5 meses. Nós todos trabalhamos para pagar imposto. Amanhã começa o ano novo. Amanhã começa o ano que você finalmente vai colocar algum dinheiro no bolso. Porque do dia 1º de janeiro a 27 de maio, você, eu e todos nós trabalhamos só para pagar imposto para o governo. Impressionante.